Noite. Olá, Elaine, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Marcela, pode ler, por favor? Livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 89. Se a tua mão não tiver o objetivo de auxiliar, não há presentes para criticar. Palavra. Oi? A tua palavra. Se a tua palavra, não sei onde que eu li mão. Tá bom. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não há presentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Então, é assim, se a gente não tiver nada bom para falar, é melhor a gente ficar quieto, né? E se não der para ajudar, também não vamos atrapalhar as pessoas. Porque muitas vezes a gente fala muito bonito e faz orações, fala em público, mas na hora de agir a gente age bem diferente do que a gente fala, né? Então, em vez de ficar falando em vão, vamos agir. É verdade. Obrigado, Marcela. Mais alguém? Então vamos à nossa prece. Então vamos dizer assim, amigos, irmãos queridos. Querido Mestre Jesus, desde agora, Senhor, desde já nós nos sentimos gratificados por podermos estar, por graça desse Deus Pai maravilhoso, na Tua presença. Mas, Pai, como nós só nos resta pedir, porque nós estamos no caminho, isso nos agrada muito. Só nos resta pedir, Senhor Jesus, que consigamos amealhar um pouco mais de informação, uma vez que fazemos parte desse grupo, dessa irmandade, não só carnal, mas espiritual também. Que a nossa parentela espiritual, os nossos amigos espirituais, possam ajudar-nos a abrir lacunas em nossas consciências, gravando os quadros que vamos rever, que vamos ouvir, a fim de não perdermos mais, Senhor Jesus, a oportunidade de te representar. Não que tenhamos algo para entregar a Ti como representantes do Teu amor, mas, Senhor, nós confiamos em Ti, de nós não podemos nada, mas confiantes em Ti, sabemos que podemos realizar. Ainda há pouco falávamos do que podemos fazer pelo outro. Então a coisa se cinge, Senhor Jesus, só entre eu, as minhas emissões e as forças divinas. Mas ninguém interessa o que eu penso, o que eu faço, como penso, como faço. Faz, Senhor, que consigamos gravar esses remedinhos pequenininhos, a fim de que possamos te representar efetivamente. Que o Paizinho do céu abençoe essa casa que nos une e a toda essa pleiade de irmãos que junto conosco estão para mais essa aulinha, para mais um aprendizado. Deus seja louvado. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Amauri. Vamos então ao nosso estudo. Eu vou pedir a Margarete ficar de olho aí quem estiver chegando, para ir admitindo na sala, tá bom? Entendeu? Só um minuto. Sim, senhor. Se você quiser me colocar como co-host também, fica à vontade. Ah, não está ainda não? Acho que eu tinha te colocado, não? Não. Foi tranquilo, Mauro. Estou admitindo o pessoal aqui. Beleza. Então, pessoal, estamos na pergunta 868, 868, começando o item conhecimento do futuro. Tá bom? Então vamos lá, Ronald, por Boa favor. noite a todos. Conhecimento do futuro, 868. Pode o futuro ser revelado ao homem?
Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Ok, né? A resposta direta, curta e objetiva. Mas por que isso? Por Porque não quê? estamos ainda preparados. Para quê? A realidade, né? A gente ainda não tem ainda o conhecimento suficiente para saber o futuro. E talvez esse conhecimento antecipado do futuro mais nos atrapalhasse do que nos ajudaria, né? Olha quanta coisa, quanta ansiedade, né, poderia nos gerar, quantas frustrações poderiam nos gerar, né? Em vez de ajudar, talvez atrapalhasse bastante. Por isso que são casos raros e excepcionais, em pessoas excepcionais, né, também que serão canais dessas revelações. Então, bem objetiva a resposta, né? Sendo que os porquês nós podemos vislumbrar já com todo esse conhecimento que a gente já tem até aqui, né? A gente já consegue fazer a devida distinção e até mesmo a compreensão das motivações divinas em função de nos ocultar aquilo que não está no nosso tempo, né? E no momento oportuno, no momento em que estivermos mais prontos para essas revelações, elas com certeza nos serão trazidas, né? Então, isso é muito interessante, muito importante da gente reflexionar. Vamos adiante? 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade com o que faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Ok. Mais uma vez, nessa lucidez da resposta dos espíritos. E olha como é que é interessante. Vamos imaginar que a gente pudesse vislumbrar o futuro, nosso futuro. Ah, olha, estou vendo aqui, quando eu tiver 40 anos, eu vou ser um homem muito bem-sucedido. Beleza, posso estar vendo o que vai acontecer lá na frente. Só que o processo daqui lá, a gente não está vendo. Então, isso vai acontecer se nós fizermos também o que Sim, temos que fazer, né? sim, Senão, nós sim. teríamos que admitir a fatalidade, que já estudamos isso, e diz que fatalidade não existe. É a consequência dos nossos atos. E as consequências, nós também já aprendemos, que pode fazer com muita tranquilidade a mudança dos rumos que estavam planejados para essa existência. Se nós podemos mudar esse rumo, o próprio futuro ele é um resultado condicionante do que estamos plantando agora, né? Então, ele não está lá estático, né? Independente do que eu fizer, aquilo vai me acontecer. Não. Ele será uma resultante de tudo aquilo que fizermos até o momento daquela nova experiência. Então, nós não podemos garantir que o que está planejado no futuro se dará exatamente como planejado, porque nós temos a condição e a oportunidade de alterar esses rumos, né? Então, é muito lógica a resposta que os espíritos nos dão. Tudo bem? Vamos adiante. 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, o que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro
facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um autoconhecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, o que não conta, ele pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de que se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que tal se dê, a morte daquele, a morte daquele de quem herdará. Ou, então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Ok. É, hoje mesmo, né, nem precisa ter predição do futuro. Hoje mesmo, quando você tem uma perspectiva de estar numa linha sucessória para receber uma herança, isso por si só já te cria uma outra disposição, muitas vezes, né? Claro que isso não é generalizado, mas na grande maioria nos cria já um outro olhar sobre as perspectivas do futuro. Muitas pessoas dizem assim, mas eu vou receber essa herança aqui, vou trabalhar agora para quê? Quando chegar a minha herança, eu vou ficar bem. E aí fica na sombra, né? E o outro lado, às vezes, fica querendo acelerar a herança, né? Quantos casos nós sabemos, né, de pessoas que enveredaram aí para o crime para ter logo em suas mãos a possível herança, né? Então, Deus é muito sábio, né? Então, nós temos o nosso planejamento, repito, ele é um planejamento, as coisas principais que vão sim ser marcos na nossa vida, elas acontecerão de forma muitas das vezes abrandada ou conforme foi planejado. E no meio do caminho ali a gente vai, né, inserindo ou retirando experiências de acordo com o processo de aprendizagem e evolução que vamos adquirindo, né? Então veja como é importante, como a doutrina espírita, como eu falo sempre, ela não é uma proposta religiosa, ela é uma proposta de transformação do ser, do indivíduo. Então, se nós estudarmos a doutrina espírita, né, independentemente do foco religioso, nós vamos ver o tamanho do benefício que ela pode proporcionar a qualquer indivíduo, porque ela nos faz entender e ver a vida por um outro aspecto. Então, esse aqui é um deles, né? Por que me interessa o que vai vir no futuro? Me interessa o que eu estou fazendo hoje. Porque o futuro, se ele é consequência do que eu faço hoje, que eu faça bem hoje, o que me cabe, né? E se aprover a Deus que aquele benefício venha a fazer parte da minha trajetória, ou cair em minhas mãos, que eu já me prepare para fazer bom uso dele. Quantas e quantas pessoas acabam se perdendo também em função de uma facilidade material que bate à sua porta? Então, Deus, sabendo de tudo isso, sabe a quem pode revelar. E mesmo assim, ele diz aqui, ó, mesmo assim ainda pode ser uma prova. Vários aspectos ele trouxe aqui na resposta. Se usarmos bem, é uma consequência, se usarmos mal, é outra. Como é que vamos lidar com a frustração daquilo que foi revelado e não aconteceu? Ah, mas não aconteceu porque a pessoa mentiu? Não. Às vezes, de fato, ela viu aquilo para a sua vida, mas o percurso mudou, mas os nossos pensamentos e intenções em relação àquilo iria nos levar a um prejuízo maior. Então Deus não manda não, porque ele não está preparado para isso. Olha os pensamentos dele. Olha o que ele pretende fazer se isso aí chegar na vida dele. Então vamos ajudar o companheiro. Não bota não.
Ah, fui lá, minha pessoa me falou que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, não aconteceu nada. Misericórdia, livramento, né? A gente nunca pensa por esse lado, né? Mas aí está aqui a resposta, muito coerente e assertiva. Tudo Por bem? isso dá graça por tudo, né? Tá aí. Nunca foi Outra tão coisa, certa. Diga, Maurício. outra coisa também é a pessoa que pensa assim: por que que eu tenho que me ocupar por aqueles que estão sofrendo ou aquele que está sofrendo, se eu sei que esse Deus Pai maravilhoso e é bondoso demais, tem uma equipe ali se ocupando dele, fazendo com que as coisas aconteçam da melhor. Para que que eu vou orar por ele? Pô, cara, você já se perguntou quem é que vai adoçar o seu pensamento de carinho, de amor? Quem é que vai te treinar aquilo, se não você mesmo, olhando para ele como um irmão, mesmo sabendo que Deus sabe de tudo? Custa você entregar as suas coisas? É isso mesmo. Tudo é um exercício, né? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Ok. Antes de entrar no comentário, vamos falar aí sobre a resposta, né? Então, por que que, se Deus sabe, né, que a gente vai falhar, por que que ele nos dá aquela prova? Porque nós precisamos repetir N vezes a experiência para vencermos determinadas limitações. Ué, a gente acerta de primeiro tudo? Não. Quantas e quantas vezes nós precisamos repetir determinadas situações, experiências, mudando de contexto, mudando de ator, para que a gente possa compreender aquela lição, absorvê-la, tornar patrimônio e assim darmos um passo adiante. Então, o fato de nós repetirmos experiências, ou Deus nos dá aquelas experiências que Ele sabe que vai depender do nosso esforço, né? E se assim não existir, nós vamos falir, é exatamente isso aqui. Somos ainda espíritos em infância espiritual, gente. Somos espíritos em infância espiritual. Então, assim como nós, no nosso processo de educação, repetimos N vezes a mesma coisa para a criança poder entender, Deus faz assim conosco, por somos crianças espirituais. Até que a gente entenda a mensagem, até que a gente aceite a mensagem, até que a gente incorpore a mensagem e depois viva a mensagem. Ah, então essa página foi, vamos para a próxima. Próximo ensino. E assim vamos, né? Caminhando. Então é exatamente por isso. E aí ele faz aqui a comparação com a infância, porque é exatamente isso que acontece com a nossa infância, né? Nós precisamos dela para que, sobre a atenção daqueles que se responsabilizaram em nos ajudar nessa condução, possamos mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas ações e assim caminharmos para o progresso, que é, sim, a destinação de todos nós. E Tudo a bem? prova não é para Deus, né, Mauro? A prova é para nós. Foi para nós, pois é. Né? Deus não tem nada a ver com isso. A Deus, prova é para mim. Deus aplica a prova. Ele sabe que eu vou, se eu vou ser aprovado ou não. Mas eu não sei. Eu preciso me esforçar para ser aprovado na prova. Senão, se eu não me esforçar, se eu não tiver essa oportunidade, como é que eu vou saber? Então, nós precisamos passar por essas provas para provar, né? Permita aqui a redundância. Né? É, Passar pelas provas para provar que somos capazes. Senão, mas Deus já sabe perfeitamente tudo o que vai acontecer. verdade. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos ao comentário. A prova, ela não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação,
uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir e nem recompensar por um ato ainda não praticado. Perfeito. Aí, perfeito o comentário, né? Vamos adiante aí na conclusão. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Ok. Então, tá aí, né? Esse é o caminho dentro da percepção da justiça divina, né? Estamos vivendo tempos estranhos hoje em dia, que isso não é muito levado a sério, né? Mas Pois é. a doutrina aqui nos ensina como deve ser e como será no futuro, né? O futuro de homens de bem é assim que vai acontecer, né? Então, nós temos aí, de fato, sempre que sermos testados, a gente fala sempre brincando, mas é uma brincadeira com cunho sério, de que se eu quero uma virtude, eu vou ser testado nessa virtude para que ela se consolide em mim, né? É o caminho natural. Aí a pessoa fala, meu Deus, me dá paciência. E ele vai te dando sempre condições para se testar a paciência. Me deixa eu ser caridoso. Então vai passar 500 vezes, né, situações para que você exercite a caridade. E assim vai. Como é que nós vamos adquirir virtudes ou nos melhorarmos sem que sejamos colocados diante das situações que são as motivadoras da consolidação das virtudes? Jamais. Porque nada é dado de graça, né? Deus não favorece ninguém. Assim, não, a Mauri eu gostei dele. Eu gostei, então o Mauri já vai bondoso daqui, já de agora. Não precisa fazer nada, ele já vai bondoso. Onde estaria a justiça de Deus, né? Não teria, não existiria. Então, como ele falou, é resultado do nosso esforço, resultado do nosso trabalho, da nossa vontade de entendimento que temos que ser pessoas melhores a cada dia. Porque na soma do esforço diário, ao final da jornada, poderemos ter ali o quanto que nós conseguimos avançar, né? Então, isso é muito importante. Uma vez entendido isso, o próximo passo é trabalharmos no sentido daquilo se realizar. Tudo bem? Vamos adiante. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lo ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, as suas forças ficariam paralisadas. Daí, o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe se cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. E é uma verdade, né? Uma grande verdade. Quando a gente vislumbra uma coisa que vai acontecer, independente de eu fazer algo ou não, a gente normalmente bota o burro na sombra e não se esforça mais. Infelizmente, é assim que funciona. Então, ele está dando aqui, de fato. Então, por isso, a sabedoria divina
ela vai sempre trabalhar para que, por mérito, a gente alcance uma condição mais feliz, né? Diga, Nassif. Mauro, boa noite a todos. Com Boa noite. relação a essas pessoas, cartomantes, videntes, elas acabam interferindo um pouco ou bastante, dependendo de quem vai lá, nessa questão, né, do futuro aí, né? Você vislumbra um acontecimento que pode ou não acontecer, mas dependendo do quanto a pessoa fica impressionada, o erro aí está em quem está lá fazendo esse trabalho, ou em quem vai buscar, ou é meio a meio. A responsabilidade é compartilhada, cada um com a sua parcela de responsabilidade, né? Então, como ele está falando aqui, isso não é uma coisa corriqueira. As revelações, elas são excepcionais, raras e excepcionais. Então, não é todo mundo que tem essa possibilidade. As pessoas que buscam esse tipo de informação já querem uma certa vantagem diante da situação natural da sociedade, né? Eu quero saber informação privilegiada, né? Informação privilegiada. Então, eu quero informação privilegiada para eu me dar bem e os outros se darem mal. Essa é a verdade. Então, quando a pessoa vai a esse tipo de local, na grande maioria das vezes, aquilo é cobrado. Então, a pessoa, para receber um bom recurso, ou para que o cliente volte, ela vai procurar dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. E existem determinados protocolos que são padrão, né? Então, a pessoa vai dizendo ali, vai observando a reação, né, do indivíduo, e tô acertando o que ela veio buscar. E vai falando, e vai falando. E a pessoa sai dali feliz, ai, que maravilha, né? A pessoa me falou tanta coisa, coisas certas. A nossa vida é muito comum. Quem é que não está preocupado com emprego, com amor, com família, com saúde, né? Ou quer fazer uma viagem, ou quer encontrar um amor, ou... Existem alguns protocolos, né? Fáceis de você inserir na vida de qualquer um. Então, as pessoas já vão lá predispostas a ouvir aquilo e acabam ouvindo o que querem ouvir. Não significa que a pessoa esteja ali vendo, né, ou revelando algo. Muitas vezes ali existe uma má intenção, né? Então, cada um vai responder segundo a sua responsabilidade nas consequências daquilo que acontecer. Então, quem está fazendo falso testemunho responde por isso, né? Quem fica na dependência do condicionamento de outras pessoas a dizerem o que vai acontecer ou deixar de acontecer, o que você tem que fazer ou deixar de fazer na sua vida, também vai responder por isso. Se lá na frente não der nada certo, nada daquilo que foi falado acontecer, como acabamos de ver aqui nas perguntas anteriores, ela vai ficar com a decepção, vai ficar com prejuízo material, né, o dinheiro que gastou naquilo, ou os outros recursos que foram usados daquilo que foi orientado a fazer e nada aconteceu. Então, aquilo já é uma punição, entre aspas, né? Um prejuízo por aquilo que a pessoa escolheu. Então, cada um vai receber a sua parcela de responsabilidade, Nassif. Fique tranquilo. E nesse caso, né, Mauro, a gente tem que levar em consideração também, Nassif, que pode haver efetivamente, por parte dessas pessoas, um processo mediúnico. Sim, Dela está ali sendo influenciada por um espírito não muito esclarecido, obviamente, que está contribuindo para alguém ganhar dinheiro com esse trabalho, mas o espírito olha para mim e vê os meus interesses, vê os meus desejos, vê as minhas vontades, e aí ele transmite para o médium. E o médium, né, bom médium, bom no sentido aqui de captar as informações, não de usar, de fazer bom uso, ele é capaz de captar essas informações e dizer tudo que eu quero ouvir, ou tudo que eu estou pensando. E eu vejo, caramba, ele adivinhou tudo que eu estava pensando. Adivinhou nada. O é, espírito leu meu pensamento, passou para ele e ele viu. Então, tem nada de novidade nisso aí. Esse é o verdade. cuidado que a gente precisa ter, Nassif. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita Uhum. vai ver exatamente esse processo acontecendo, né? Os espíritos lá obsessores, né? Várias pessoas ali que iam na casa com processos obsessivos, e eles lá se combinaram. Olha só, vamos fazer um combinado aqui, né? Quando passar em fulano ali, você
dá um tempo, a pessoa vai achar que melhorou em função do passe que ela recebeu daquela pessoa, e a gente quer exatamente pegar o ego daquela pessoa ali, dizer que ela é uma médium curadora, né, fazer revelações, que ela tem um trabalho muito grandioso, que quem estava falando era o mentor dela, que ia trabalhar com ela naquele sector, e a pessoa já esperava por isso, já almejava isso, né? E acaba caindo como uma luva. É isso que o Valdir está falando. Eles nos conhecem o íntimo, eles nos conhecem as nossas intenções. Então, para fazer uso de um porta-voz é fácil, porque não existe escrúpulo, né? O Ghost também, né, mostrou isso, né? A médio é, trambiqueira, né? Mas era médium, de fato, né? Mas era É, trambiqueira. era médico. Depois ela toma uma outra consciência, né? Mas você vê como é, de fato, é lógico que isso é uma ilustração, né? Mas veja como de fato isso acontece. Acontece olha, da maneira mais corriqueira do que a gente imagina. Por isso Deus nos dá o esquecimento do passado, por isso nós não devemos buscar saber o que fomos e o que seremos, né? O que precisamos saber está aí, é só estudar. É só estudar, compreender e adotar uma postura nova, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso troféu. Agora, esse troféu precisa que a gente soe a camisa, né? Sue a camisa, para que a gente consiga vencer ao final da jornada. Afinal, vivemos cercados por aquela nuvem de testemunhas, né? Exato, Agora, testemunhas boas ou más, dependendo da minha escolha. O fato é, eu estou cercado de testemunhas. Então, agora aquela que eu escolhi. verdade. É, tudo bem, Nassif? Eu ainda tenho mais perguntas. Não, tudo bem. Era só mais uma, mas com relação até ao movimento espírita, por exemplo. Quando eu comecei a frequentar centros, ter contato com a doutrina, o que me encantou foram as obras de Chico Xavier. Ah, Pô, eu falei, caramba, não tem como isso ser. Não tem como ser mentira, não tem como ele não ser o caminho. O Chico não está mais entre nós, está desencarnado. Vocês acham que alguém vai. Porque ele é uma psicografia dele mudou um futuro, né? Ele absorveu uma pessoa, ele absorveu, não, o juiz absorveu baseado numa carta que ele escreveu. E esses dias eu recebi uma psicografia acho que de um. Eu recebi, não, me passaram lá no WhatsApp, acho que de uma médium lá de Goiás, dizendo que esse era o último momento de vivência para quem está nessa encarnação no planeta Terra, até entrar no mundo de regeneração. E eu sou cético demais, eu tenho muita dificuldade de acreditar. Vocês acham que vai ter um substituto, assim, a doutrina vai se sustentar sem Chico Xavier e futuramente sem Divaldo, com relação a essas cartas, a esses livros? Ô, Nassif, olha só. A gente não pode confundir uma coisa. A doutrina espírita não está baseada no Chico, nem no Divaldo, nem em médium nenhum. A doutrina espírita já está aí, né? Nenhum desses médiums acrescentou alguma coisa à doutrina espírita. O que os espíritos, autores espirituais trouxeram foi um colorido daquilo que a doutrina já trazia. Você pode pegar todas as obras, né? Você vai encontrar ali algum fato novo em relação à doutrina espírita. Eu até agora não encontrei, né? Valdeni também é um grande estudioso aí. A gente nunca encontrou nada que diz assim, olha, isso aqui é um fato novo que Kardec não trouxe lá nas obras fundamentais. Então, isso é importante. Outra coisa é o trabalho que eles desenvolviam. Qual é o trabalho que o Chico desenvolvia? Psicografia, correio espiritual. Qual é o trabalho que o Divaldo desenvolve? Palestra, divulgação doutrinária. Também tem o aspecto psicográfico, mas não é o carro-chefe do trabalho dele, né? É um adicional. Beleza? Então, com relação ao trabalho do Chico, que são as psicografias, correio espiritual, nós já temos excelentes representantes, né? Tem o Orlando Noronha, que o próprio Chico falou, né, com ele, quando eles se conheceram. A caneta estava ali esperando. E ele, ó, nunca tinha dado trela para estudo de doutrina espírita, coisíssima nenhuma. Foi lá visitar
e o Chico deu essa bandeira para ele. Está aí, ó, até hoje, cumprindo com esta etapa do trabalho, que é o correio espiritual. Também tem a Maria Rocha, lá em Brasília, outra menina muito séria, também nessas cartas consoladoras. Então, se o trabalho ainda é necessário para o momento da humanidade, ele trará seus continuadores, com certeza. Se com Kardec tinha, Leon Denis estava lá prontinho. Se Kardec desse uma tropeçada, Leon Denis daria continuidade. Então, nenhuma obra estrutural, né, do planejamento divino fica descoberto. Beleza? Com relação ao trabalho do Divaldo, né, de divulgação das palestras espíritas, temos excelentes palestrantes aí, né? Tem o Haroldo Muito Dutra, bons. tem o Arthur Valadares, né, e tantos outros excelentes, jovens inclusive. Então veja que esse trabalho, esse mecanismo, ele nunca vai ter ação de continuidade, né? Porque sempre vai chegar alguém se preparando para receber a função daquele que está terminando a sua etapa para que o processo continue. Então, isso nunca me trouxe espécie nenhuma. Como já muitos sabem aqui, que eu vivi minha vida quase que toda com o irmão Walter, né? Que era o médium curador. Agora, a mediunidade curadora ainda é necessária? Talvez muito raramente, pontualmente. Tanto que a gente não vê muito falar sobre isso. Por quê? Porque essa etapa já está sendo vencida. Então, é isso que nós precisamos entender. A doutrina espírita ainda tem um longo trajeto, um longuíssimo trajeto, em que ela, como está, ainda será um agente importantíssimo de transformação da sociedade. Quando nós, em termos de sociedade, tivermos absorvido esse conceito, esse conhecimento e tivermos uma vivência, aí eu creio que algo venha a nos levar ao próximo estágio. Não é modificar o que a doutrina traz, porque a doutrina é a universalidade do ensino, né? Não posso modificar o que já é algo universal. Mas nós temos muito que aprender além da fase que a doutrina vai nos deixar. Então, é isso que eu percebo, né? Não será nessa encarnação, com certeza, nem algumas futuras, mas em algum momento nós teremos, sim, novos conhecimentos, até porque a ciência vai abraçar, a ciência vai chegar num determinado ponto que vai elevar ao próximo estágio do conhecimento que a doutrina nos sedimentou. Então, isso é importante que a gente faça a devida separação. Diga, Maurício. Lembrar aí, Mauro, Diga. também, quem está nesse comando é Jesus. Ele não foi pego de surpresa com a morte do Chico Xavier ou com a futura morte do Edivaldo Franco. Não há surpresa para os amigos espirituais, para os seus superiores, para Jesus. Não É há um surpresa. plano de trabalho, né? Plano de trabalho. Então, você vai ficar até dia tal, sei lá, até a época X. Daqui, a partir daqui, o seu trabalho é outro. Acabou. É. E nós temos hoje garotos. O Arthur Valadares é um menino, tem 30 anos. Tem garotos aí fazendo o Vitor Hugo, é até chamado de menino, né? O menino. É. Tem uma menina aí também, uma menininha, uma garotinha de 15 anos, que dá um show de divulgação da doutrina espírita. Então, são enviados de Jesus, de Deus, para cumprir, para continuar o processo. Mas não há improvisação do plano espiritual. Não tem essa de foi pego de surpresa e acabou. Chegou a pandemia e mudou tudo. Não. Eles sabiam da pandemia, eles sabiam de tudo. Então a gente tem que ter essa certeza também para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo e não ficar apreensivo o que é que vai acontecer. Vai acontecer tudo o que estava previsto desde sempre. O Império Romano vai cair, o Império Otomano vai cair, né? O Império nunca, o Persa vai cair. Tudo isso está previsto, não tem como. Diga, Maurício. E depois, a evolução é flagrante do espiritismo. Eu marca-me muito o Carmine Mirabelli,
que era um médico que executava todos os tipos de mediunidade. Só para não falar muito. Ele começava uma ópera, usava as 4 vozes da ópera sem parar nada. Quer dizer, pelo amor de Deus. E de lá para cá, para que a gente precisa disso? A gente precisa de armar a consciência para realmente fazer a coisa acontecer, né? Verdade. Mas não precisa mais de mesa girante. Isso acabou a mesa girante, né? É isso aí. O que não é mais necessário vai deixando de existir, né? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Resumo teórico do Móvel aqui é motivo, tá, gente? É, motivação. 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á, utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem com essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Ok, só um minuto. Continua? Aí eu volto a bater, né, nessa tecla que está gasta, mas graças a Deus ela resiste, que é a evangelização. Olha como é importante a evangelização na vida de todos nós, independente da fase da vida, mas fundamentalmente das crianças e jovens. Porque se é isso, né, como ele fala aqui, né? Então, cabe à educação combater essas más tendências. As más tendências, elas já estão em nós, independente da fase da vida. Então, é nesse momento que eu falo, né, no barro mole, barro molinho, né, na infância, é que nós conseguimos ajudar nessa moldagem, dessa nova moldagem do ser espiritual, oferecendo a ele condições para quando essas más tendências surgirem, né, por força da manifestação do próprio espírito, ele tenha esse freio moral, né, que vai dizer para ele, não, isso aqui não é certo, eu aprendi que não é certo. Se nós não fizermos isto, aquilo vem de roldão. Quantas vezes eu já ouvi, né, pessoas dizer assim, não, eu não vou botar meu filho em lugar nenhum, quando ele crescer, ele escolhe. Aí já é tarde, amigo. Aí o barro já secou, aí vai ter que a vida quebrar. Ok? Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é oferecer a eles, nos momentos mais precoces, a oportunidade do contato, né, com a mensagem do Cristo, preferencialmente com a mensagem doutrinária, porque isso fará diferença nos momentos em que esse espírito vier de forma mais pujante na vida, ele entender que aquilo que ele intenciona, ele já entendeu que não deve. E aí lutar, né? A depender da sua inclinação, lutar contra as suas próprias más inclinações. Diga, Elaine. Então, quando a Maria Luísa tinha 3 aninhos, eu morava em Ramos e tinha o Lar de Lola na nossa rua, que a evangelização ali era a partir de 4 anos. Mas o Zé Paulo, do Humildade e Amor,
ele falava, não, mas traz ela para cá, deixa ela ficar brincando aqui, deixa ela ficar aqui no meio da evangelização, porque isso vai fazer bem para ela. Mas eu sofri, porque a minha família toda falava, é um absurdo você acordar essa criança sábado de manhã cedo para ir para a evangelização, porque essa criança acorda de segunda a sexta cedo para ir para a creche, para você ir trabalhar, e não sei o quê. Olha, era um inferno na minha cabeça, mas graças a Deus eu não desanimei. Eu levava ela todo sábado para a evangelização e ela ficava feliz da vida. Graças a Deus, porque aquilo ali deu uma base muito forte para ela no momento difícil que ela passou, entendeu? E me fortaleceu também, sabendo que ela passando os perrengues dela, lá triste com as situações que ela estava passando, mas ela sabe, ela tem o conhecimento, ela não se vitimiza, não fica naquela. E quando ela pensa em uma forma assim, tipo, poxa vida, não sei o que, isso aí, falo para o que não é bênção é lição. Ponto. Então, assim, graças a Deus que eu não esmoreci. Eu falo isso para todas. Eu tinha amigas que falavam: não, meu filho vai crescer, ele que vai escolher religião. Eu falei, mas eu não estou impondo religião para ela. Eu estou colocando o ensinamento de Deus, de Jesus, no centro espírita, porque que eu sou. Agora, se ela crescer e quiser ser protestante, católica, budista, sei lá, umbandista, não importa, não importa. É ela que vai escolher o caminho. Agora, eu tenho sim que apresentar Deus para minha filha, entendeu? E até porque ela falava para o pai, pequenos detalhezinhos na evangelização, não pode avançar sinal, né? Tem que respeitar o próximo, qualquer coisa que o pai fizesse no carro, não botasse cinto de segurança, olha, ela ficava no ouvido dele, que ela sentava atrás dele, ela ficava no ouvido dele martelando, ela botou um apelido no pai, que o nome do pai é grande, e ela ficava falando Antônio Elefante Freitas do Gorducho Tavares, ela ficava fazendo esses apelidos, no ouvido dele, eu falava, ele vai virar a mão nela. Eu falei, meu Deus do céu, enquanto ele não botasse o cinto. Aí ele botava o cinto, entendeu? Então, assim, tudo isso foi um ensinamento muito grande e acabou ensinando a minha família também a entender esse ponto. Porque eu vejo, inclusive, a minha cunhada tem 2 filhas que não tiveram nenhuma religião apresentada e hoje estão dando, assim, muito trabalho mesmo. É isso aí. Para isso existem as oportunidades, né? E a infância é nossa responsabilidade. Deus colocou em nossas mãos. Então, nós vamos responder, sim, solidariamente com os equívocos que eles cometerem em função da nossa desatenção, né? É muito importante isso. Tudo Mauro, bem? em cima dessa fala da Elaine, eu me lembrei aqui de uma historinha contada pelo Haroldo Dutra. Talvez muita gente já tenha ouvido. Ele estava levando o filho para a escola, no carro, sentado ao lado dele, e alguém deu uma fechada nele. E aí diz que se lembrou daquele, quando era aquele réptil lá atrás, aí se arrepiou todo, baixou o vidro. Aí o menino disse que o senhor vai responder? Vou. E se ele tiver ouvido as suas palestras? Não, acho que eu não vou responder, não. Levanta o vidro, muda de ideia. É Tem uma isso também aí. do Gerson, tem uma também do Gerson, Valdemir, que o Gerson estava indo para um lugar aí, né? E que ele parece que avançou o sinal, eu não sei o quê. Aí o garotinho lá que frequentava a evangelização, ué, seu Gerson, o senhor falou para não avançar o sinal, o senhor está avançando. É isso Essa aí. aí. Você vê como é que é difícil, né? É difícil, pessoal. Por mais que a gente veja aí o próprio Divaldo, ó, aquele caso da. Vale a pena a gente ouvir os casos do Divaldo, é muito engraçado, né? E nos ensina bastante. Aquele caso da senhora que sai desesperada, né, pedindo ajuda, e que no meio do caminho ela encontra uma pessoa, né, que os espíritos vão lá, influenciam, vai ali, que o Divaldo está agora atendendo, vai lá, não sei o quê. Ela vai. Chegando lá, já era 3 horas da manhã, e o Divaldo estava lá atendendo. E aí
ela chega para o Divaldo, conta o drama dela, "Eu não tem mais gás, cortaram minha luz, eu não posso ficar sem. Eu digo, minha filha, mas eu não tenho dinheiro aqui, como é que eu vou, né, te atender agora? Não tem a menor chance. Mas, seu Divaldo, não sei o quê. Ele fala, aquilo já foi me agastando, ele foi falando, né? Foi ficando aborrecido com aquela situação que eu já estava falando para ela que eu não tinha como ajudar, e a mulher insistia. Aí aparece a Joana atrás dela. Aí falou, já não gostei quando a Joana apareceu. Aí a Joana conta o drama dela e tal, e fala com ele, olha, Divaldo, né? Bendito é aquele que tem o seu nome escrito no livro tal lá, livro da salvação, eu acho. E o seu nome está lá embaixo, escrito a lápis. Então você tem que trabalhar muito para o seu nome subir. Aí ele falou, olha a intenção. Aí eu já mentalmente já mudando a intenção. Não, minha irmã, venha cá, eu vou lhe atender. Então veja como é que nós somos, gente. É assim, né? Nós não damos saltos. Nós sabemos a receita, sabemos o que temos que fazer, mas ainda é difícil vencer as nossas próprias barreiras para nos lançarmos de corpo e alma na tarefa que nos compete, né? Mas, enquanto isso, vamos insistir, não podemos esmorecer, não podemos desistir, né? E seguimos firmes aí que um dia a gente vai chegar lá. Vamos adiante. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é disto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação, não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Ok. Então, veio uma palavrinha aqui muito importante, que às vezes a gente entende errado, que é o estado de erraticidade. Olha como é que a resposta ela é perfeita. Então, desprendido da matéria e no estado de erraticidade. Então, ele circunscreve um grupo, ok? Porque o estado de erraticidade é todo aquele que ainda necessita reencarnar. Beleza? Então, os bons espíritos estão no estado de erraticidade? Estão. Só os puros saem dessa categoria. Beleza? Então, isso é a pegadinha. Às vezes a gente, os bons espíritos não precisam mais. Precisa. Se ele ainda não atingiu a pureza, ele precisa reencarnar. Se ele precisa reencarnar, ele está no estado de erraticidade. Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe isso propositalmente para a gente, né, se atentar em relação a esse conceito. Então, é de lá, nessa condição, o espírito procede às escolhas de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. Então, aqueles que têm a condição, independente do grau de evolução em que estejam, poderão fazer a escolha, né? E a partir daí, então, de escolha em escolha, nós vamos ali acertando, né? Errando, tropeçando, e assim nós vamos caminhando. Tá bom? Vamos adiante. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. E isso, a tal ponto, está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, ele tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta como mérito, e não cogita de, por ele, gratificar os seus órgãos, o que prova que,
por instinto, não renuncia, malgrado, à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Ok. Então, veja que essa conclusão extensa, né, mas extremamente rica, vai nos dizendo aí da responsabilidade dos nossos pensamentos, palavras e atos. Nós não podemos atribuir isso a nenhum outro agente que não seja nós mesmos. Então, se nós analisarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, como nós nos dirigimos às pessoas e o que fazemos, nós vamos ter uma boa ideia, né, daquilo que somos e do que precisamos trabalhar, né, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Agora, nós precisamos ter esse compromisso individual, particular, né, de nos conhecermos. Né? Conhece a ti mesmo. Nós temos que fazer isso. Se nós não nos conhecermos, gente, fica muito difícil. É aquele lema, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não pode ser assim. Não pode ser a letra de samba, deixa a vida me levar. A vida não pode me levar. Eu vou me conduzir na vida. Né? E aí, diz aqui, o livre-arbítrio é o nosso instrumento. É ele que vai determinar para onde vamos, como vamos, né? E também é a grande mala onde vamos colocando aquilo que vamos encontrando nos caminhos que nós escolhemos. Então, ninguém pode dizer, eu não sabia, eu fiz sem saber, não foi minha intenção. Espera aí, mas você pensou. Ninguém faz nada sem pensar, gente. Essa história de que eu fiz sem pensar, mentira. É que a velocidade do seu pensamento e da ação foi muito, muito curta, muito rápida, né? Então, a gente pensou e já sai fazendo. Mas sempre pensamos antes. Sempre. Porque o corpo não faz nada que aquilo que o espírito não queira. Beleza? Tirando a ação fisiológica, porque a ação fisiológica não é, da intenção do espírito, ok? Isso tem a ver com fluido vital, esse é outro ramo. Agora, o passo que eu dou, para onde eu boto o meu olhar, né? A palavra que eu digo, o gesto que eu faço, tudo é em função da vontade do espírito. Então, está dentro do nosso livre-arbítrio. Então, eu tenho, sim, total controle e total responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, pensa e fala. Beleza? Vamos adiante? A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade e nem, por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Ok. Então, aqui, né, Kardec ele condena essa ideia da fatalidade, porque se as coisas de fato ocorressem dessa maneira, de nada adiantaria os nossos esforços, porque nós não seríamos capazes de mudar o resultado, né? Então, ele diz aqui exatamente que essa fatalidade é algo que não combina com a lei do progresso.
né? Nós seríamos meras máquinas, né? Nós seríamos aí fadados ao ostracismo, porque nada que eu fizesse mudaria o meu destino. E toda a consequência da minha vida e das demais estariam apenas nas mãos daquele que é o responsável pelo meu destino, né? E aí não tem nenhum cabimento, de fato, essa teoria. Diga, Elaine. Então, eu levei uma amiga uma vez no centro, como eu morava lá em Irajá, eu levei no Humildade e Amor. E ela ficou indo a algumas palestras comigo e tudo, ela é católica, e depois um dia ela falou assim, eu não vou continuar indo não, se você não ficar chateada. Eu falei, não, você pediu, eu te levei, mas não tem nada a ver. Ela falou, sabe por quê? Esse negócio de espiritismo e reencarnação, não adianta. Então, vocês pensam assim, não adianta então eu rezar, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ela encarou assim, tipo, se vai acontecer aquilo, não adianta eu fazer nada. E eu falei, olha, você não entendeu direito. Tudo adianta. Mas a pessoa tem um resgate, vai resgatar. Sim, mas tem aquela misericórdia, né? Se a gente procura fazer uma coisa, a gente veio para essa vida para resgatar alguma coisa. Se a gente procura ser uma pessoa melhor, se a gente procura se aperfeiçoar, fazer caridade, procurar fazer o melhor possível nessa vida, a gente vai ter isso muito amenizado. Eu falei, então ela não conseguiu entender. Então tem muitas pessoas que levam para essa coisa da fatalidade. Então vai ser assim, não é, não tem fatalidade, né? A lei de Deus é muito perfeita, mas ela não conseguiu alcançar essa. Para ela estava dando incômodo, entendeu? Ela não, porque ela acredita em milagres, então ela estava começando a ficar confusa. Aí eu falei, não, tudo bem, aí cada um dá com a sua maneira de pensar, né? Claro. Assim, as pessoas, muitas das vezes, já vêm com ideias preconcebidas e que é difícil mudar realmente. Entender a lógica da doutrina espírita não é fácil, apesar dela ser bastante clara, mas para muitos que já trazem ideias preconcebidas, é difícil lutar contra aquilo que você construiu a vida toda como uma verdade e se deparar com uma outra posição, às vezes diametralmente diferente, né? E você aceitar de pronto. Realmente é um processo, né? Muitas vezes, como o Raul Teixeira diz, né? Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Então a gente precisa realmente, né, se despir das velhas ideias para abrir espaço para as novas ideias. E fazermos a devida comparação, né? E a gente sabe, como o Valdemir fala da ideia do Chico, né, são apenas guichês diferentes, né? Guichês diferentes, mas que o trem vai nos levar para o mesmo caminho, né? Alguns vão parar mais vezes, outros talvez sigam mais rápido, mas é isso aí. O caminho é de cada um e está dentro das escolhas, que estamos acabando de falar aqui, né? É dentro das escolhas. Ela talvez queira ainda ou não esteja preparada para essa nova informação, né? E aí a que ela escolheu ainda lhe é suficiente, né? Bom, pessoal, vamos parar aqui. Na semana que vem a gente vai voltar a esse parágrafo, tá? Anotem aí. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, porque senão, no parágrafo seguinte, ele vai falando já, contudo, então, contudo o quê? Então a gente volta no parágrafo anterior, faz a leitura e segue a nossa conversação, tá bom? Bom, pessoal, então, como eu falei, nós fizemos a pesquisa, quero agradecer a todos que responderam sobre a questão do estudo das obras de André Luiz. Nessa quinta-feira, nós vamos ter reunião de diretoria, eu vou levar a proposta para a diretoria, né, para que a gente, então, oficialize esse trabalho em nossa casa. Na semana que vem, então, nós começaremos o estudo das obras. Vamos começar pelo livro O Nosso Lar. Nós vamos ter, aí que eu peço a atenção de todos, nós vamos ter 2 momentos distintos.
O primeiro, que é esse aqui que a gente já está acostumado, eu vou botar o link para esse momento aqui. Quando terminarmos esse encontro, né, vamos terminar, vamos encerrar a gravação, fazer a nossa prece, encerramos. Eu vou disponibilizar o outro link, tá bom? Aí todo mundo vai sair dessa sala e vai entrar no outro link. Tudo bem? E aí a gente faz assim, porque aí eu vou ter a gravação dos nossos estudos, que já estamos aí fazendo, e até para criar a playlist lá, né? Para quem não assistir, poder assistir. E vamos fazer a playlist, então, das obras de André Luiz. Tá bom? Estamos combinados assim? Maravilha. Ok. Diga, E Valdemar. aí, Mauro, me permitam uma experiência minha aí de grupo de estudo aí há não sei quantas décadas. É importante que cada um de nós leia o capítulo antes. Nós vamos começar da introdução, do prefácio lá do Emmanuel, que é um capítulo à parte. Os prefácios do Emmanuel é um capítulo à parte, que não pode deixar de ser lido. Mas é importante que cada um de nós leia, sei lá, e traga as dúvidas, as dificuldades já marcadas para a gente ganhar tempo, porque senão não rende. Então a gente precisa ler. O ideal seria ler o livro todo, mas quem não leu, ok, não vai ter tempo. Mas pelo menos a introdução, o prefácio e o capítulo 1 é importante que cada um de nós leia. Eu vou ler de novo, com toda certeza. Também. Já nem sei quantas vezes. Para nós, os frequentadores, não deixa de ser mais uma salinha de aula. Eu estou isso aí. contente. Tem mais uma. Maravilha. Eu vou disponibilizar, então, ao longo da semana, o livro em PDF, tá bom? E o link, vou disponibilizar um arquivo em PDF e vou disponibilizar um link para que as pessoas possam acessar via web, tá? Então, vamos ter as duas opções e quem tiver o livro físico também é a terceira opção, tá bom? Assim, todo mundo vai estar tranquilo para poder acessar a obra. Agora, separa. Carlos, essa semana a distribuição vai ser no dia 30. Nós vamos antecipar em função da Páscoa, tá? Então, nessa quinta-feira agora, nós vamos fazer as compras. Tá? Depois a Margarete ou eu, a gente fala qual é o horário, tá? Se você puder e quiser estar conosco lá nas compras, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? O Amauri já fez a nossa prece de abertura. Eu farei, Mauro. Ah, que bom, Jorge. Então, pode fazer, por favor. Boa noite, meus irmãos. Senhor Jesus, Pai de divina bondade, sabedoria, te agradecemos por mais um estudo, por mais uma noite tão edificante, de tanto aprendizado, Senhor. Que possamos, durante a semana, durante cada momento, Senhor, da nossa presença nesse mundo, buscar esses ensinamentos e colocá-los em prática. Sabemos, Senhor, que aprender é tão fácil, mas praticar o aprendizado é de extrema dificuldade. Mas que tenhamos, Senhor, força, perseverança para seguir nesse caminho. Obrigado a todos os irmãos que aqui estiveram, pedindo para aqueles que não puderam estar, pelos irmãos, Senhor, que estão sofrendo pela chuva, que eles possam, Senhor, receber o consolo necessário. Obrigada, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, uma semana feliz para todos, tá bom? Amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Até amanhã. Tchau, tchau.